nossa gravação. Então, pessoal, vamos ver se a obra aqui do lado, o prédio aqui do lado, não atrapalha muito a gente. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar mais focado sobre a secreção salivar, tá certo? Ao final da aula, a gente vai entrar na secreção gástrica, só que como é um conteúdo maior e mais denso, a gente vai fazer a introdução hoje e dar sequência amanhã, tá? Nós vamos aprofundar sobre a secreção gástrica amanhã. Bom, boa tarde, Júlia. Inicialmente, sobre o tutorial da semana passada, né? Eu mandei o feedback para vocês, espero que vocês estudem pelo aquele material, tá, gente? É uma avaliação formativa, foi um processo bem diferente para mim também. No final, eu passei o dia inteiro por conta de corrigir aquelas questões abertas. Eram 10 questões abertas, 68 alunos, então foram 680 questões discursivas que eu fiz questão de ler uma por uma, corrigir, complementar. Coloquei lá a passagem para vocês terem um feedback bacana e terem material para estudar, tá certo? Alguns alunos me mandaram e-mail falando que a gente teve um problema no entendimento da questão. Alguns alunos deixaram em branco as 3 últimas questões, que eram as questões sobre a digestão de proteína, lipídio e carboidrato. Eram aquelas questões para fazer um resumo, o que você sabia no final daquele tutorial sobre isso, como estava escrito lá na forma de desafio, que era só para falar. Algumas pessoas ficaram na dúvida, então eu respondi por e-mail para que não quem se sentiu prejudicado, quem não conseguiu 5 pontos, a maioria das notas foram muito boas, né? Acho que foram umas 8 alunos só que deixaram de responder as 3 últimas questões. Mas para não ter um mal entendido, não ficar prejudicado na nota, né? E como foi a primeira vez que a gente usou a plataforma LT, a gente não conhecia muito bem, nem eu, nem vocês. Então, no tutorial que eu vou passar amanhã, eu vou deixar aberto, eu vou colocar uma questão discursiva. Na última questão do tutorial vai ter um espaço sobre digestão e absorção de nutrientes, e aí eu vou deixar ali para quem quiser responder novamente, para quem deixou em branco quiser responder novamente para poder conquistar aquele 1,5 ponto que estava valendo aquelas 3 questões. Eita, não está saindo o som, o áudio sumiu, Ave Maria. Pessoal, voltou? Tá, vou desligar. Oi? Ainda tem gente que não está me ouvindo? Milena, alguém além da Milena e João Pedro e Eduarda não estão ouvindo. Peraí, gente, vê se voltou. Vou esperar aqui, ó. Milena, voltou? João Pedro tá mudo, não voltou. Yara também não voltou. Yasmin sumiu. Ai, gente, isso nunca aconteceu. Será que é defeito no microfone? Eu vou tirar e vou colocar de novo aqui o microfone. Peraí. E agora vocês estão me ouvindo? Sem microfone? Eu fiz isso, Raniele. Deu? Então vou ficar sem microfone. Vou usar o microfone do computador. Vou falar um pouco mais perto aqui do computador para ficar melhor. Deu?
Beleza. Então, pessoal, o que eu estava falando na hora que cortou? Amanhã eu vou passar o tutorial que eu tinha comentado sobre a dissecação. É como se fosse uma aula prática. São vários vídeos que vão mostrar a dissecação de um feto suíno. Aí, para mostrar o esôfago, a língua, a boca, o estômago, aí mostra dissecando dentro do estômago, depois passa para o intestino. Então, são vários vídeos filmados em laboratório e vocês, amanhã vai ter aula normal e no final eu vou abrir o espaço como se fosse uma aula prática para tirar dúvidas sobre o tutorial. Vocês vão poder começar o tutorial amanhã e tem até semana que vem para terminar, tá? É só quem quiser testar, tirar dúvida, começar a mexer amanhã e pode entregar até semana que vem. Vou deixar ele aberto até semana que vem. Tá? Ele é bem simples, é um tutorial bem simples, porque ele está valendo menos, 2,5. Eu traduzi o tutorial todo, mas os vídeos eu não consigo traduzir, então os vídeos são em inglês. Mas como é muito visual, não vai prejudicar vocês. E o nome das estruturas também é muito semelhante em inglês e em português. E no conteúdo do tutorial, ele vai estar traduzido, tá? Eu fiz a tradução para facilitar, só o vídeo então está em inglês. Eu não sei de cor, Bruno, quantas questões, mas são todas fechadas. Aí como que vai ficar? Vocês vão fazer lá, eu não sei te falar o total, vamos colocar 15 questões fechadas. Vocês vão fazer, são bem simples, é tudo anatomia, é para relembrar a anatomia. É interessante porque ele é muito visual, então eu acho que completa para a gente não ficar só falando aqui de teoria, do esôfago, falando de... Vocês conseguem fazer junto com essa parte teórica nossa aqui, vocês vão ter esse tutorial para mostrar lá a morfologia e ele compara o feto do porco que está sendo dissecado com estruturas em cadáveres. Então, é bom para lembrar mais a anatomia funcional. Então, as questões, a grande parte são de anatomia, para vocês lembrarem, e vocês vão fazer assim, muito fácil. Vocês vão fazer rindo, questão bobinha de anatomia. No finalzinho, ele tem umas questões mais interessantes, que são aplicações em caso clínico, que mostra um ultrassom, uma ressonância, e aí essa parte é mais interessante, mas também bem simples e múltipla escolha. O tutorial vai valer 2,5, tá? Aí eu vou disponibilizar ele amanhã, tiro dúvida de vocês, quem quiser começar a fazer amanhã, para tirar dúvida, pode começar, mas vocês têm até semana que vem, até segunda-feira, para terminar ele. No final desse tutorial, eu vou repetir as questões sobre digestão e absorção de nutrientes, para quem deixou em branco o tutorial poder ganhar aqueles 1,5. Então, ele não é obrigatório. Quem já fez, pontuou. Quem quiser repetir ou não fez e quiser tentar conquistar aquele 1,5 de novo, vai estar aberto, é só responder essa última questão. E aí eu já não vou nem dar o feedback, não, porque eu já dei o feedback no tutorial passado. Tá? E se tiver dúvida, no final da aula, vocês me perguntam de novo. A gente fala amanhã. Amanhã eu vou ficar por conta de explicar melhor esse tutorial, tá? Porque hoje a gente precisa entrar nessa questão da secreção salivar, porque o conteúdo é maior. Então, pessoal, eu já coloquei para filmar aqui. Vocês estão vendo meu slide? Ele demora um pouco para abrir para mim, eu não sei por quê. Mas eu deixei ele aberto no meu computador para a gente não ter essa dificuldade. Então, pessoal, aqui seguindo o nosso cronograma. Hoje, então, a gente vai falar sobre a secreção salivar e gástrica, salivar, e começar a introduzir a gástrica. Amanhã a gente vai aprofundar, terminar a gástrica e fazer o tutorial. Eu deixei aqui o nome em inglês porque eu não sabia se eu ia conseguir traduzir, mas eu já consegui traduzir o tutorial, ele vai estar em português lá, bonitinho.
Na semana que vem, a gente continua com aulas teóricas normalmente. Bom, pessoal, eu gosto sempre de colocar os objetivos de aprendizagem de cada aula. O que, que é isso? É aquela perguntinha. No final dessa aula, no final do estudo desse capítulo, eu preciso saber. O que o aluno precisa saber. Então, relembrar, gente. Vocês já estudaram, vocês vão relembrar. Quais são as estruturas da anatomia funcional das glândulas salivares? Tá? Tenho certeza que vocês viram isso direitinho com o Marcinho. Então, é mesmo para relembrar. Aí, pessoal, entra um pouco a anatomia funcional. Ela pega a anatomia, então tem as parótidas, submandibulares, sublingual, tá? Para relembrar. E tem a parte de histologia, que é a parte das glândulas. Como são essas glândulas? Os ácidos, os ductos. Se vocês não viram isso, não está firme na histologia, essa parte a parte da histologia dos ácidos que compõem as glândulas salivares, se isso não estiver muito claro, eu indico que vocês estudem pelo livro da Margarida, capítulo 61, porque ela faz uma introdução bem detalhadinha dessa parte de histologia das glândulas salivares. Tá? Então, não precisa nem voltar no livro de isto. Pega o capítulo de fisiologia da Margarida Aires, aquele livro que tem uma cachoeira na capa, e no capítulo 61, ela detalha bastante essa parte dos ácidos que compõem as glândulas salivares. É importante vocês terem essa estrutura histológica na cabeça certinha para poder entender como é formada a saliva ao longo dos ductos. Então, eu vou fazer uma lembrança aqui, uma revisão. A gente vai lembrar, tem alguns slides que vão relembrar, mas é melhor fazer um estudo mais aprofundado. Nós vamos falar, então, principalmente hoje, da fase cefálica e oral da resposta à refeição. Lembra que a gente já comentou que o nosso organismo ele começa a se preparar para receber aquela dieta, mesmo antes do alimento chegar na boca. Então, só de lembrar, quando a gente pensa na comida, ou vê a imagem da comida, ou sente o cheiro da comida, isso tudo já ativa vias no sistema nervoso central que dispara a preparação do organismo para receber o alimento. Em relação à produção da saliva, isso é fundamental, porque a fase cefálica, quando você lembra do seu prato preferido, você já começa a produzir uma quantidade maior de saliva. Quando você tem um alimento na boca, então seria a fase cefálica, quando você lembra do alimento, vê que está na hora do almoço e já começa a produzir saliva. A fase oral é aquela que o alimento está na boca. Quando você está mastigando um alimento que você gosta muito, a produção de saliva ela é potencializada. Tá? Você produz uma quantidade muito maior de saliva quando você está mastigando o seu prato preferido ou a sua sobremesa preferida. Isso tudo influencia. Por quê, pessoal? O controle da secreção de saliva, ele é basicamente totalmente neural. A gente quase não tem hormônio atuando ali, diferente do estômago. Então, na secreção de saliva, quem manda é o sistema nervoso autônomo, ali principalmente o eixo parasimpático, tá? Então, por isso que a fase cefálica é muito importante. Depois vocês precisam saber de onde vêm essas secreções do trato gastrointestinal, quais são os componentes, né? As enzimas, temos o muco também, que é presente na saliva, como são geradas e reguladas as secreções primárias e a secreção secundária nas glândulas salivares. Vamos falar em detalhe cada mecanismo, porque, gente, é muito parecido com a produção do suco pancreático. Então, a gente, entrando em detalhe de mecanismo hoje, nós já vamos estar adiantando a aula da semana que vem, que fala sobre a produção do suco pancreático rico em enzimas. E quais os principais hormônios que
regulam a secreção ácida no estômago. Vai ser aquele quadrinho que eu já mandei para vocês na aula passada. Eu trouxe mais um quadrinho de um outro autor para vocês terem uma quarta ponto de vista, uma quarta tabelinha para estudar sobre esses hormônios. Tá certo? Então, essas perguntinhas vocês precisam responder ao longo da construção do estudo de cada um. E aí, pessoal, vamos relembrar aqui da parte da anatomia, né? A gente tem aqui o par das glândulas parótidas, né? Lembrando que são glândulas volumosas e elas vão produzir principalmente conteúdo seroso. O conteúdo seroso, ele é rico em quê? Rico em proteínas, rico em enzimas. Alguém sabe se está aí, lembra qual é um exemplo da principal enzima que a gente encontra na saliva? Coloca aí no chat. Amilase salivar. Boa, Pedro. Amilase salivar ou pitialina. Antigamente ela era chamada de pitialina. A amilase salivar é uma das enzimas produzidas aqui pelas glândulas parótidas, tá? Além da amilase salivar, existem alguns autores que descrevem a existência de uma lipase, aí eles chamam de lipase lingual. Só que ela é muito controversa. Tem autores que citam, tem autores que falam que em roedores ela está presente, mas que em adultos ela não está presente. Então, assim, ela não é tão bem estabelecida como a amilase salivar para humanos adultos, né? Lembrando que em recém-nascido, a gente tem um papel mais importante da amilase, principalmente dessa amilase salivar, porque o pâncreas do bebê, ele não está totalmente formado, o pâncreas exócrino, então ele não consegue produzir uma quantidade ideal de suco pancreático. Então, a saliva do bebê, ela tem uma concentração mais alta de amilase salivar para ajudar ele nesse processo de digestão. No adulto, a porcentagem de quebra de amido pela amilase salivar, ela é baixíssima, não chega nem a 10%. A gente produz no nosso suco pancreático a amilase pancreática em sobra, com muita sobra, uma quantidade muito maior, que dá conta de degradar todo o amido da dieta. Então, a importância no adulto da amilase salivar, ela é pequena e ela está ligada a funcionar como um sinalizador para o processo de digestão, tá? Aquela quebra inicial ali na boca é mais para sinalizar o organismo que está chegando dieta, que tem amido, e preparar ali os hormônios que vão atuar no estômago e no intestino. Certo? Então, pessoal, as parótidas vão produzir principalmente esse conteúdo seroso, enzima amilase e lipase. Aí a gente tem aqui na região a glândula sublingual, que ela vai, na sublingual, vai predominar a produção de mucina, que é uma glicoproteína, que é um muco, que vai ter aquele papel de lubrificar o bolo alimentar, tá certo? E as glândulas submandibulares vão ter um papel importante, vão ser glândulas mistas, vão produzir tanto conteúdo seroso quanto conteúdo mucoso, tá certo? Então, são os três principais pares de glândulas, são glândulas anexas, né, do nosso trato gastrointestinal, e além dessas três glândulas que produzem quase 90% de toda a saliva, nós temos outras glândulas espalhadas pela boca, glândulas menores na região dos lábios, da língua e na região da bochecha interna, tá? Em toda aquela mucosa oral. Agora, essas glândulas espalhadas essas glândulas menores espalhadas pela boca, elas vão produzir principalmente ali conteúdo mucoso, tá? Para lubrificar a mucosa mesmo e permitir a lubrificação do alimento que está na boca.
Bom, ainda nessa imagem dá para a gente lembrar aqui da histologia. A gente tem a formação dos ácidos, né? Que são aquelas células dispostas em forma de flor. E aí as células acinárias, elas vão produzir a saliva primária, liberar no centro do ácido a saliva primária, e essa saliva primária, ela vai passar ao longo de vários ductos, né? Então, são os ductos intercalares, depois os ductos estriados e os ductos excretores, que são aqueles ductos mais volumosos que vão liberar a saliva na boca, tá certo? É fundamental a gente lembrar de todo esse caminho percorrido pela saliva, desde o ácido até a liberação na boca, passando por esses ductos, porque a passagem e a velocidade com que a saliva passa por esses ductos é fundamental para determinar a sua constituição. Se ela vai ser mais próxima do plasma isosmótica ou se ela vai ser mais trabalhada, ela vai ser mais reabsorvida, então ela vai ser mais hipoosmótica. Tá? Isso tudo depende da velocidade com que ela passa por esses ductos. Então, a gente vai ver bastante essa questão dos mecanismos envolvidos ali na reabsorção. Pessoal, lembrando que o fluxo sanguíneo para essas glândulas, para poder estar produzindo ali a saliva, o fluxo sanguíneo, a irrigação, os vasos sanguíneos que chegam são muito vascularizados. Então, a gente tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, as glândulas salivares, elas são 10 vezes mais vascularizadas do que o músculo esquelético. Então, o aporte de sangue para a região desses 3 pares de glândulas, ele é 10 vezes maior do que chega, pelo menos, por exemplo, para o músculo esquelético, para dar conta de produzir todo esse volume de saliva. Né? Então, no adulto, a gente tem uma produção média de 1 litro por dia, tá? Então, seria a taxa de produção de saliva por essas glândulas seria 1 ml por grama por minuto. Então, é como se a glândula produzisse o próprio peso em 1 minuto de saliva. Então, elas são células muito ativas e muito vascularizadas. Esse fluxo de saliva é importante também, pessoal, até para fazer ali a limpeza da boca, né? A remoção mecânica das bactérias, dos restos de alimento que ficam presos entre os dentes. E na constituição da nossa saliva, a gente possui alguns produtos que já têm uma ação. O tiocianato, que ele é um quelante de ferro, ele tem uma ação bacteriostática, ou seja, ele quela o ferro, então ele vai matar aquelas bactérias que precisam metabolizar o ferro para sobreviver. A mesma coisa é a lisozima, que é um bactericida, um agente bactericida produzido naturalmente pelo nosso organismo e vai atuar ali para promover a saúde das gengivas, dos dentes, da língua. Lógico, a saliva vai começar ali o processo de digestão, como a gente comentou, com a presença da amilase salivar. Ela possui anticorpos, então também é uma barreira de defesa. A saliva é uma barreira de defesa, tem muita IgA na nossa saliva. Promove a lubrificação dos alimentos, evitando que pedaços, partículas pontiagudas vão ferir ali a nossa mucosa, então esse muco reveste o alimento, faz com que ele escorregue até o esôfago e a glote, né, passando ali pela glote, região da faringe, esôfago que a gente viu na aula passada, e até para ele não machucar a boca e o alimento durante a mastigação. Faz a diluição e o tamponamento do alimento ingerido. Então, pessoal, é importante
porque as porções de alimento que vão entrando na boca, elas vão sendo diluídas na saliva, e essa diluição do alimento faz com que ele consiga penetrar nas papilas gustativas da língua e a gente possa sentir o sabor do alimento e desencaminhar todo aquele processo de mastigação e deglutição. O tamponamento é importantíssimo. A saliva, em situações basais, né? Ou seja, em situações não estimuladas, o fluxo, a saliva ela é levemente básica, então ela consegue neutralizar alimentos mais ácidos e o próprio suco gástrico que vem a retornar durante o refluxo, ele pode ser neutralizado ali no esôfago quando a gente está deglutindo essa saliva, tá? Então ele tem esse papel de tamponar. É como se a saliva funcionasse como um efeito tamponando o alimento e o conteúdo gástrico que volta por meio do refluxo. Gente, até aqui alguma dúvida? Podemos avançar? O slide demora um pouquinho para abrir. Bom, agora, nessa próxima imagem, eu coloquei aqui bem detalhado a questão dos ácidos, né, para a gente lembrar, é a parte da histologia que eu falei que vocês precisavam relembrar. Então, os ácidos são essas estruturas em forma de flores, né, quando a gente olha assim ao microscópio. Elas estão presentes aonde, gente? Que a gente lembra que é importante. A gente tem essa estrutura dos ácidos também no pâncreas e no fígado. Os hepatócitos também assumem essa conformação de flor, formando os ácidos. Então, é fundamental aqui para a produção e liberação desse conteúdo de enzimas e proteínas na formação da saliva. Então, aqui a gente tem os ácidos, né? Que vão drenar aqui para o centro, e aí eles vão passar ao longo dos ductos, até desembocar na boca. E essa passagem ao longo dos ductos é muito importante. Aí a gente tem aqui uma imagem aumentada dos ductos estriados. E vocês podem ver que aqui no ácido, as células elas estão próximas, mas elas não possuem tantas junções aderentes, ou seja, a água ela consegue passar aqui através dos espaços intercelulares. Então, eu tenho uma produção de saliva aqui com uma concentração osmótica muito semelhante à do plasma. Por quê? Porque a água passa tranquilamente entre as células, através, né, transmembrana e intercelular, entre duas células vizinhas, na região dos ácidos. Quando eu vou descendo ao longo dos ductos, e eu tenho os ductos estriados, olha só como a conformação das células muda. E essas células, elas ficam muito mais aderidas umas às outras. Aí a gente vê até a formação de algumas estrias na região basal aqui da célula. Isso faz o quê? Com que esse ducto ele se torne pouco permeável à água, ou seja, ele se torne mais impermeável. E aí eu tenho uma reabsorção de alguns eletrólitos, como o sódio e o cloreto, e a água não acompanha, tá? E é mais ou menos o que acontece nos rins. É muito semelhante, inclusive, ao que vocês estudaram da absorção ali ao longo dos ductos na região do rim, tá? Do glomérulo, do néfron. Então, a água não acompanha e aí o meu conteúdo na luz do ducto, ele vai ficar hipoosmótico, certo? Mas a gente vai ver isso tudo com mais calma e mais detalhe. Só queria relembrar aqui para essa parte da histologia. Bom, então na saliva eu tenho água, tenho a lipase lingual, né, que alguns autores ainda contradizem a existência dela em humanos.
Tem a alfa-amilase, que é a amilase salivar, ou pitialina. Temos vasodilatadores, tá? A calicreína bradicinina, que é um sistema de vasodilatador, vai ser importante ali para aumentar o fluxo salivar e aumentar o fluxo sanguíneo, tá? Esses vasodilatadores, eles atuam nos vasos sanguíneos, nas arteríolas que irrigam essas glândulas e elas promovem vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo, eu aumento a quantidade de saliva produzida. O muco, a mucina, nas glicoproteínas que lubrificam o alimento, e como eu disse, alguns anticorpos, como a IgA. Bom, pessoal, como eu destaquei no início aqui da introdução da nossa aula de hoje, o que torna a regulação da secreção salivar especial e diferente, que foge o padrão do que acontece ao longo do trato gastrointestinal, é que a regulação é principalmente, a gente fala essencialmente, por vias neurais, tá? Então, eu vou ter quem ali controlando as minhas glândulas? Sistema nervoso autônomo, tá? Parasimpático e o simpático. Então, pessoal, lembra que eu sempre falava, se eu cortar as aferências simpáticas e parasimpáticas, eu consigo manter quase todas as funções íntegras no meu trato gastrointestinal. Funções digestivas e absortivas. Em relação à secreção salivar, isso não é válido, tá certo? A secreção salivar depende de estar sob controle autonômico. Então, se eu perder aferências ali autônomas, vai acontecer o que com a minha glândula, gente? Se eu cortar ali, o que vai acontecer com elas? Se eu cortar a inervação vagal que chega para minhas glândulas salivares, elas vão atrofiar, tá bom? Vou ter uma atrofia dessas glândulas e a gente vai ter um prejuízo enorme na secreção salivar, que a gente chama na clínica de xerostomia, que é a boca seca, xerostomia, tá certo? Então, essa é uma característica muito importante, é o controle neural regulado pelo sistema nervoso autônomo da secreção salivar. E aí, como que cada um dos sistemas parasimpático e simpático vão atuar na secreção de saliva? Eu coloquei de propósito aqui em tamanhos bem diferentes, para representar que o parasimpático ele vai predominar estimulando a secreção salivar, enquanto o eixo simpático ele vai estimular e vai ter uma estimulação positiva, mas em quantidade muito menor. Tá? O papel dele é muito menor em relação ao parasimpático. Tá certo? Por quê, pessoal, que o papel dele vai ser menor aqui? Porque a nível de glândula, ele vai induzir a produção das enzimas e a liberação ali da formação da saliva, só que, por outro lado, o simpático, ele causa, via receptores alfa, uma vasoconstrição. Então, ele estaria ali reduzindo o fluxo sanguíneo que chega, enquanto o parasimpático, via acetilcolina, está aumentando o crescimento da glândula, aumentando o fluxo sanguíneo e aumentando a secreção enzimática, tá? Qual a via principal aqui que eles vão atuar lá nos ácidos? De novo, a acetilcolina via receptor muscarínico tipo 3, tá? Aumentando quem ali dentro da célula? Cálcio, aumentando o cálcio dentro da célula para empurrar aquelas vesículas, aqueles grânulos de zimogênio que contém as enzimas, principalmente a amilase salivar. Então, tranquilo, gente, o simpático ele tem esse efeito duplo, porque ao mesmo tempo que ele estimula a produção da saliva, a secreção enzimática,
ele causa vasoconstrição das arteríolas, tá? Mas esse efeito, ele é menor, muito menor em relação ao parasimpático, que vai estar ali estimulando fortemente as glândulas. A gente fala o quê? Que o simpático, ele não é capaz de iniciar ou inibir a secreção de saliva. Ele só mantém o que foi estimulado pelo parasimpático, tá? Ele mantém o que foi iniciado, desencadeado pela acetilcolina. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vai me falando, pede para eu falar mais devagar, pode pedir para eu repetir, para eu voltar, porque a aula online é difícil, a gente vai aqui, pé no acelerador, vocês têm que me perguntando para eu poder parar. Bom, pessoal, o que eu acabei de explicar, ele está representado aqui por essa figura que fala desse controle neural, tá? Então, sempre que eu falar de saliva, secreção salivar, boca, eu vou pensar em sistema nervoso autônomo, sistema nervoso parasimpático, acetilcolina, e eu não vou ter muita ação de hormônio. A ação de hormônio vai ser pouquíssima a nível da formação da saliva, tá? Aí aqui, pessoal, na figura, a gente tem ali todos os estímulos que vão chegar nesses centros superiores, né? A gente tem o núcleo salivatório no bulbo. E o que é que vai estimular esse núcleo? O olfato, o paladar, o som, a visão. Eles vão estar estimulando esses núcleos. E aí, por ação do parasimpático, eu vou ter aqui a secreção de acetilcolina e vai estimular a secreção da saliva, a vasodilatação, conforme eu acabei de falar. Tem ação adrenérgica sobre a saliva. Então, ô Matheus, como eu mostrei nesse slide aqui, tem assim, ó, tem ação da noradrenalina, mas ela é bem menor. Ela vai ter uma estimulação positiva, vai estimular positivamente a formação das enzimas, tá? Mas é bem pouca comparada com a parasimpática. Olha o tamanhozão que eu coloquei a parasimpática e olha o tamanhozinho que eu coloquei a simpática. Agora, por que eu chamo de efeito duplo? Porque ao mesmo tempo que a estimulação adrenérgica ela aumenta a secreção enzimática, ela vai causar vasoconstrição na arteríola. Então, ela vai diminuir o fluxo sanguíneo. Então, ela diminui o fluxo sanguíneo por um lado e estimula a secreção enzimática. Então, o efeito dela é quase nulo, é um efeito mais para manter a ação parasimpática, que é quem realmente manda ali na secreção salivar. Joia? Aí, gente, pergunta, volta, senão fica um trem descarrilhado a aula. Eu vou falando sem parar. E aí, como eu falei, desse estímulo da acetilcolina importante aqui, essa figura mostra esses efeitos, né? Tanto na secreção das enzimas nos ácidos, como na vasodilatação das arteríolas. E aqui também na figura mostra alguns estímulos que vão inibir o processo de secreção salivar. E a gente tem ali o cansaço, né, a fadiga, o medo e o sono. Durante o sono, a secreção de saliva ela é muito baixa. E é legal porque a gente consegue presenciar isso, principalmente em crianças, né? Às vezes a criança ela dorme por muito tempo, tem um sono mais longo. Aí quando acorda de manhã, a mãe vai escovar o dente. Como é que tá a linguinha da criança? Aquela língua branquinha, branquinha, cheia de bactéria, tá? Isso tudo é muito intenso. Eu tô falando em criança porque é menos nojento, mas acontece em adultos também.
a produção diminui muito durante o sono, então tem um crescimento maior, mais rápido de bactérias ali na língua. Então é muito importante essa escovação da língua de manhã, a escovação do dente e da língua de manhã, desde acostumar a ensinar as crianças a fazerem isso desde pequenos. Tá certo? E o medo não precisa nem explicar. Quem não apresentou lá no Bordone, no primeiro período, ficou tenso para apresentar o trabalho do Bordone, e aí o que acontece com a saliva? Some da boca, desaparece. E aí a gente vai ficar lá, começa a tomar 1 litro de água, fica tudo embolado na boca, né? Isso tudo é culpa de quem? Da acetilcolina. No caso, né, a boca seca é falta dela, né? Falta da acetilcolina. Bom, pessoal, vamos passar para frente. Essa figurinha aqui, eu tentei bolar um esqueminha para ficar mais fácil da gente entender. Então, como eu disse, aqui no ácido, as células, elas permitem a passagem de água entre elas, né, via intercelular e pela membrana, porque a gente tem muita aquaporina, muitos canais de água. Então, eu tenho um produto que a gente chama de secreção primária. A secreção primária aqui dentro do ácido, ela é isotônica, é osmoticamente semelhante ao plasma, porque eu tenho essa passagem livre de água. E aí, ao longo do ducto estriado, vai acontecendo um mecanismo de reabsorção. E aí, quem é que são os principais mecanismos aqui? Eu vou ter a absorção ativa de sódio e a absorção passiva de cloreto. Por quê, pessoal? O sódio vai ser absorvido em quantidade maior do que o potássio está sendo secretado. Tá? Então, quais são os processos ativos? Ou seja, quais são os processos em que eu tenho um gasto energético? Eu gasto ATP na minha célula, eu tenho aquela bomba de sódio potássio, tenho a bomba sódio potássio ATPase, lá na membrana basolateral da célula, ela vai estar bombeando ali, formando ATP, para quê? Para manter a diferença de potencial eletroquímico dentro da célula. E aí eu vou ter gasto energético para absorver o e para secretar o potássio. E olha aqui o tamanhozinho da célula. Não sei se no desenho de vocês dá para repetir, mas a minha intenção quando eu fiz é que o sódio, a seta dele fosse mais grossa, para vocês perceberem que eu vou absorver mais sódio, uma quantidade maior de sódio, do que eu vou secretar de potássio. Então, eu vou ter uma carga, uma diferença de carga, e aí o cloreto, ele entra para balancear aquele sódio que está em excesso no meio intracelular. Então, esse cloreto, ele passa passivamente acompanhando ali o sódio. Beleza? Então, esses são os 3 principais processos. Em relação ao bicarbonato, o bicarbonato, ele vai ser secretado no lúmen dos ductos ativamente. E essa secreção, ela vai aumentar de acordo com a estimulação da minha glândula. Então, se o fluxo for estimulado, mais bicarbonato vai ser liberado. Tá certo? Então, quanto mais estímulo, quanto mais acetilcolina chega ali no meu ducto, maior a quantidade de bicarbonato, mais básica vai ser aquela minha saliva. Tá certo? E aí, no final do ducto, quando a saliva chega lá na boca, em situações basais, eu tenho uma saliva o quê? Hipotônica em relação ao plasma. Por quê? Eu reabsorvi muito sódio, reabsorvi cloreto, e esses ductos têm características de serem impermeáveis à água. Então, a água não acompanhou, a água ficou aqui no lúmen. Então, esse meio ficou hipotônico em relação ao plasma. Tranquilo, gente?
eu tenho no final do ducto uma absorção efetiva de soluto. E aí a minha saliva fica hipotônica em relação ao plasma. E como eu tenho essa secreção de bicarbonato, ela é mais básica também em relação ao meu plasma. Pessoal, essa parte aqui é o mais chatinho da aula, é o mais difícil, então precisa estar tudo ok para a gente passar para frente. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, não deixa passar. A gente volta sem problemas, tá bom? Vou repetir. Da absorção efetiva. Glória. Estou esperando que meu slide voltar. Bom, pessoal, a Yasmin ficou um pouco na dúvida em relação à absorção do soluto. Por quê, pessoal, o soluto? O soluto, eu estou falando o quê? O sódio e o cloreto, que estão passando o sódio ativamente, né, para o interior da minha célula, o cloreto acompanhando ele, mas a água não passa junto, porque aqueles meus vasos são impermeáveis. Então, se eu estou reabsorvendo somente o soluto, eu tenho uma absorção efetiva desse soluto, o meu meio, a luz do meu ducto, vai ficar com uma saliva hiposmótica ou hipotônica em relação ao plasma, porque a água não conseguiu acompanhar esse processo. Tranquilo, gente? Nós vamos mostrar aqui um outro slide e tentar deixar essa parte mais clara. Aqui, ó, Yasmin, essa figurinha lá do derme. Para mim aparece tão pequeno que eu acho que eu tenho que entrar dentro do computador para enxergar. Ela mostra quais são os mecanismos envolvidos na absorção desse soluto. Consegui ampliar aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem um canal de sódio, né? Então, o sódio vai aqui, primeiro, na membrana basolateral. Então, vamos entender aqui. Aqui eu tenho vaso sanguíneo passando, né? A minha artéria, vaso sanguíneo passando. E aqui eu tenho a luz do ducto. Então, eu tenho a saliva aqui. Minha saliva está nessa região. Quem comanda, quem gera, né, a diferença de potencial eletroquímico é a bomba sódio-potássio ATPase. Tá aqui na membrana basolateral. Ela vai causar essa diferença de potencial eletroquímico e vai secundária a essa diferença, a gente vai ter aqui a absorção ativa de sódio. E aí o sódio vai entrar na forma de cotransporte. Olha aqui, a gente já tinha visto esses cotransportadores anteriormente. E vocês viram também lá na revisão sobre digestão. Então, o sódio entra enquanto o H+ sai. O sódio entra na célula por um canal específico de sódio, que eles chamam ENaC, esse canal ENaC, que é um canal específico para sódio. Então, essas duas vias vão aumentar o sódio dentro da célula. E aí, o cloreto vai passar passivamente aqui um contratransporte com o bicarbonato. Então, eu estou liberando o bicarbonato, na minha saliva ela vai ficar mais básica, tá? Eu estou absorvendo aqui o próton e liberando o bicarbonato para ela ficar mais básico. Então, esses são os principais mecanismos que vão regular essa absorção efetiva de soluto. Aqui, ó, essas junções, a gente não vê a passagem de água. Não tem essa passagem de água, como a gente vê no ácido entre as células. Elas são fechadinhas e são impermeáveis. Isso que é importante para a gente entender. Tranquilo? Então, a absorção efetiva de soluto nos ductos estriados
das glândulas salivares. E aí o resultado final vai ser o quê, pessoal? O resultado final vai ser a minha saliva secundária, conteúdo secundário e posmótico em relação ao plasma. Aí, pessoal, eu gosto, às vezes eu sou até um pouco redundante, é porque nessa forma de apresentação, eu não consigo passar os slides com animação. Então, normalmente, como que esse slide aparece? Eu vou falar, gente, então vamos fazer um resumo aqui sobre o fluxo salivar. Aí eu vou falar primeiro do fluxo salivar lento. O que é o fluxo salivar lento? É o fluxo salivar basal, sem nenhum estímulo. Eu não estou tendo nenhum estímulo mastigação, ou eu não estou sentindo cheiro de comida, eu não estou com fome. Tá? A minha salivação entre as refeições, estado basal. Isso vai acontecer, eu vou produzir ali 1 ml de saliva por minuto, de forma bem lenta. O que é importante? A minha saliva primária, ela vai ter muito tempo para passar ao longo do ducto estriado e ela vai ser trabalhada, o meu soluto vai ser reabsorvido ao longo do ducto estriado. Então, eu tenho tempo para fazer isso, eu vou ter uma saliva mais trabalhada, uma saliva mais diferente. A saliva secundária, ela vai ser mais hipotônica do que a minha saliva primária, que era produzida lá no ácido. E aí, quanto isso, né? Cerca de 1/7 a 1/10 mais hipotônica do que o meu plasma, do que o meu conteúdo salivar primário produzido no ácido. Né? Aí tem aqui uns dados que mostram que o potássio, então, ele vai ser secretado, ele vai estar 7 vezes mais alto nessa minha saliva produzida de forma lenta, e o bicarbonato, como ele é estimulado pelo estímulo da secreção, ele vai estar 2 ou 3 vezes aumentado, né? Não vai ser tão aumentado assim, porque não está estimulado, está no fluxo lento. Quando eu tenho um estímulo, por exemplo, a presença do alimento na boca, ou o cheiro daquele meu prato preferido, da minha sobremesa preferida, eu vou ter um fluxo rápido, aumentado, 4 ml por minuto, por exemplo. Então, a minha saliva ela não vai ter tempo de ser trabalhada. Então, ela vai ser mais próxima, a saliva primária vai ser mais próxima da saliva secundária. Não vou ter tempo de reabsorver efetivamente soluto. E aí ela é mais isotônica ao plasma, tá certo? A única exceção que eu destaquei aqui em amarelo é a secreção do bicarbonato, porque quanto mais estimulada, mais bicarbonato é liberado. A acetilcolina, a estimulação parasimpática, ela induz a liberação de bicarbonato na minha saliva. Então, ela vai ser mais alcalina quanto mais estimulada for esse fluxo. Certo, gente? Tranquilo? Essa parte é bem importante, não vamos passar com dúvida, não. E aí, pessoal, o Raniele, a exceção é o bicarbonato, tá? Porque o bicarbonato, ele vai ser ativamente secretado eles não conhecem direito o mecanismo que induz essa secreção de bicarbonato. Mas quanto mais ativada a glândula, quanto mais acetilcolina a gente tiver, mais estímulo, mais bicarbonato chega na saliva. Mais alcalina vai ser essa minha saliva. Tá certo? Então, quanto mais rápido, mais bicarbonato eu tenho na minha saliva. Aí, Raniel, para ficar mais claro, mais fácil de entender essa parte, a gente tem esse gráfico aqui, também é do livro lá do Berne. E eu gosto bem desse gráfico, porque
Aqui a gente mostra uma comparação do fluxo da saliva baixo, né, o fluxo baixo ou fluxo basal aqui no início, e aí eu vou ter um estímulo, eu vou ter um aumento. Então aqui o meu estímulo, a minha secreção, ela vai ser estimulada. Eu vou ter muita acetilcolina. Isso tudo aqui, esse quadrado todo é referente à minha saliva, tá? Então vamos interpretar o que ele acontece. Quanto mais lento a minha saliva passa no ducto, mais eu reabsorvo sódio. Então, olha só que legal. Na forma basal, eu tenho pouquíssimo. A minha concentração de sódio em vermelho, ela é baixinha, porque eu tenho tempo de reabsorver esse sódio ativamente. Quando eu tenho fluxo estimulado e essa saliva passa rápido, olha lá, o sódio vai todo embora, porque eu não consigo reabsorver ele. Tá certo? Aí, aqui, pro potássio, eu secreto o potássio, então ele é um pouquinho maior aqui quando tá lento, porque eu consigo secretar esse potássio em uma quantidade um pouco maior quando o fluxo tá lento. Depois ela se mantém constante. O cloreto, ele é reabsorvido, lembra? Que ele acompanha o sódio para manter a questão da neutralizar as cargas, para não ficar com um excesso de carga positiva no citoplasma da minha célula, o cloreto vai acompanhar o sódio. Então, aqui eu tenho pouco cloreto, porque ele está sendo muito reabsorvido. Quando isso começa a ficar muito rápido, não dá tempo do cloreto ser reabsorvido. Então, ele fica elevado, a concentração fica mais alta na saliva. O bicarbonato é o contrário. Ele precisa ser estimulado. Ele é ativo, ele é liberado de acordo com a estimulação. Então, quando eu tenho uma secreção baixa, eu tenho pouco bicarbonato. Mas quando eu vou aumentando, estimulando a acetilcolina, estimulo, o meu bicarbonato vai aumentando. Até atingir um platô de saturação ali. E ele fica com uma saliva mais alcalina, tá certo? Então, isso que acontece na minha saliva. Tranquilo, gente? É importante a gente aprender sempre que cai um gráfico na prova, o que a gente faz? Primeira coisa, olha quem é o X. Ah, o X é o fluxo de saliva, ml por minuto. Então, aqui eu tenho um pouquinho e para lá ele aumenta. Quem que é o Y? Ah, é a concentração dos íons em milha equivalente. Então, a concentração está aumentando aqui, beleza. Agora, esse outro gráfico aqui do lado, em barra, ele já está falando do quê? Do plasma. Só para permitir uma comparação desses valores. Então, aqui, ó, a minha concentração, como que a gente. Por que a gente fala que a saliva ela é hipoosmótica em relação ao plasma? Porque no plasma eu vou ter mais ou menos 140 miliequivalentes de sódio. Aqui na saliva eu vou ter, mesmo quando ela está mais próximo do plasma, vai chegar ali perto de 80, tá certo? 80 miliequivalentes. Então, ela está mais próxima do plasma no fluxo alto. Aqui a gente tem 10 miliequivalente, ela está muito hiposmótica em relação ao plasma. O cloreto, a gente tem mais ou menos 40 miliequivalentes na saliva, enquanto no plasma a gente tem aproximadamente 100, tá certo? Agora, olha o bicarbonato. Bicarbonato a gente tem quase 60 miliequivalentes. É uma saliva, a saliva ela é mais alcalina em relação ao plasma. O plasma estaria aqui entre 20 e 30. O potássio ele é bem próximo, ele é baixinho tanto na saliva quanto no plasma, tá? Mas ele é um pouquinho mais, ainda é um pouquinho mais alto na saliva. Então, pessoal, esse gráfico ele é bem interessante porque ele permite a gente fazer essas comparações da saliva no fluxo baixo, no fluxo alto e os componentes da saliva e do plasma, numa figura só. Tranquilo? Falar em saliva, deixa eu beber um pouco de água, né? Que eu tô ficando já com a boca seca. Alguma dúvida, gente, na interpretação desse gráfico?
Para frente, então. Como eu falei com vocês, na clínica a gente tem a xerostomia, que é o quê? É um termo, né, mais abrangente, significa literalmente boca seca. E aí pode ser causada por problemas neurológicos, né, que vão estar impedindo a ativação do vago ali, a secreção de acetilcolina. Ela pode ser congênita ou pode ser um processo autoimune. E aí tem essa síndrome de Sjögren, que começa a um processo autoimune nas glândulas salivares e aí perde essa capacidade de produzir saliva. Existem vários fármacos, alguns fármacos que têm como efeito colateral também causar a boca seca, né? E aí, além do problema, quais são os problemas que a gente vai ter com a xerostomia? A redução do pH na boca, então vou ter uma incidência maior de cáries, porque a saliva está pouca, a fala vai ser prejudicada, a pessoa tem um prejuízo na fala, um prejuízo na deglutição, tá certo? Pedro, pode sim, o tabagismo pode causar xerostomia, mas assim, depende muito da quantidade de cigarro fumada e tal, porque ele vai lesar um pouco a mucosa bucal ali, vai causar lesões na mucosa e a produção da saliva ela vai estar prejudicada. Pode sim, Pedro, vai depender do tanto que a pessoa fuma, a frequência, né? O tempo que ela fuma e a frequência, o número de cigarros por dia, pode causar sim. É muito comum em medicamentos, principalmente alguns medicamentos ansiolíticos causam boca seca, tá? É comum também, como efeito colateral. Bom, pessoal, aí, aí a gente encerra aqui essa questão da produção da saliva e de toda a questão, essa questão da produção da saliva, é importante que ela fique bem clara, essa questão da diferença do conteúdo primário e do secundário, porque a produção do suco pancreático, né, a ação do pâncreas exócrino, ela vai ser muito semelhante. São os ácidos, são os ductos, são muito semelhantes. Então, na semana que vem, eu não vou aprofundar tanto em mecanismo, porque vocês já vão ter visto agora para a saliva. E agora, pessoal, começando aqui a falar sobre a secreção gástrica. Enquanto na saliva a gente tem um predomínio muito grande ali da função nervosa, da ativação autonômica para regular isso, a secreção gástrica ela vai ser regulada principalmente por hormônios, tá? Que são aqueles hormônios da digestão que eu comecei a falar já passei alguns quadros, e a gente tem a gastrina, a colecistoquinina, tá? Além dos hormônios, né, que são aquelas produtos que chegam pela corrente sanguínea, nós vamos ter uma ação parácrina muito forte ali da histamina, a histamina nas células parietais. Então, vou ter um controle muito local, hormonal e nervoso. São todas as vias vão ser muito ativas aqui para regular essa questão da secreção ácida. Por que, gente, que a gente tem tanta via, tanto mecanismo assim para regular a secreção ácida no estômago? Pessoal, o pH no estômago, ele é próximo a 1. 1. Então, assim, você vai estar bombeando próton contra uma concentração altíssima de próton, né, de H+, no lumen. Então, o gasto energético que aquela célula oxíntica tem, ou a célula parietal, tem o mesmo nome, são células que produzem o HCl, que liberam HCl.
elas têm um gasto energético, elas são extremamente ativas. Eu falo que são células superpoderosas. Eu vou tentar achar para vocês um tutorial sobre a célula parietal que eu sempre passo. Normalmente, os meninos fazem no laboratório de informática. Ele é tipo um joguinho. Mas aqui, nessa situação de aula remoto, eu não tenho como, porque ele nem roda no meu computador, ele não roda em Mac, entendeu? Aí eu tô sem o CD. Eu vou tentar ver se eu consigo adaptar esse tutorial na semana que vem para a gente falar dos mecanismos de produção de HCl. Vou tentar adaptar ele para a aula mesmo. Vou ver o que eu consigo fazer, tá? Porque é muito interessante que a gente aprenda o funcionamento dessas células superpoderosas que vão bombear muito, muito, muito próton para deixar o pH do estômago próximo de 1, né? Em situações ali que ele está estimulado pela presença da refeição. Então, nessa sequeção aqui, que a gente tem representado na figura, o suco gástrico, ele pode ser chamado também de suco gástrico. Quem que está ali? Além do HCl, do ácido clorídrico, nós vamos ter pepsinas, que são aquelas proteínas, as enzimas que vão quebrar proteínas, são as proteases, né? As pepsinas. O fator intrínseco, pessoal. O fator intrínseco é fundamental para a absorção da vitamina B12. E ele também vai estar presente aqui na secreção gástrica. Temos a produção de muco nessa parede interna aqui do estômago, porque o muco alcalino ele vai proteger as células epiteliais que recobrem a parede do estômago de ser corroído pelo HCl, né? Pelo meio extremamente ácido. Então, esse muco, junto com o bicarbonato, eles fazem uma camada protetora espessa que é fundamental para manterem vivas as células da parede do estômago, do epitélio do estômago. Tem a gastrina, que é o principal hormônio liberado pelas células gástricas. A gastrina, então, ela cai na corrente sanguínea e ela atua nas células da parede do estômago, aumentando e estimulando a secreção de HCl, tá? Bom, pessoal, de novo aqui eu vou precisar que vocês lembrem da anatomia funcional do estômago, tá? O tutorial que eu vou apresentar amanhã, ele pega bem, bem fundo isso, então não vou preocupar que vocês relembrem tudo hoje, porque amanhã no tutorial vocês vão poder praticar. Então, tem aquelas regiões que são divididas o estômago, né? A região inicial aqui, próxima ao esôfago, que é a região da cárdia. O fundo do estômago. Aqui a gente tem a incisura angular, o esfíncter pilórico, a região do antro, né, pessoal? Essa região do antro aqui é fundamental para a secreção da HCl. Aqui tem o piloro, que é o esfíncter pilórico e a região do piloro. E tem aqui as paredes, que são essas reentrâncias, as pregas da parede, essas reentrâncias que existem na parede do estômago para aumentar a superfície de contato da mucosa gástrica com o alimento. Então, pessoal, essa parte da anatomia fisiológica eu vou deixar por conta de vocês fazendo o tutorial amanhã. Bom, pessoal, esse desenho ele é esquemático e ele mostra aqui as principais células que vão estar presentes na parede do meu estômago. Então, aqui, as células superpoderosas, ou seja, aquelas células parietais. A gente pode chamar, então, células parietais ou células oxínticas.
que são as células produtoras de HCl, tá? Células parietais ou células oxínticas ou células secretoras de HCl. Elas produzem o HCl e também produzem o fator intrínseco, tá? Lembrando, para que serve o fator intrínseco? Ele vai formar um complexo, vai ligar, ele vai se unir, vai formar um complexo com a vitamina B12 para impedir que essa vitamina B12 seja degradada aqui no estômago. Então, ele protege a vitamina B12 e aí lá na região do íleo existem receptores específicos para esse complexo, fator intrínseco, vitamina B12, e ela vai ser reabsorvida, tá? Então, a lesão nessas células parietais, a carência do fator intrínseco, ele causa o quê? Anemia por deficiência de vitamina B12. É importante demais a gente sempre lembrar isso. Qual tipo de anemia? Então, anemia perniciosa. As células sanguíneas, elas vão ficar imaturas, porque elas precisam da vitamina B12 para poder crescer, aumentar o seu material genético e dividir corretamente. Bom, pessoal, células superpoderosas apresentadas. Depois a gente tem um tipo celular que é muito especial, que são as células enterocromafins, ou células semelhantes às células enterocromafins. O que é isso, pessoal? Onde vocês já ouviram falar de célula cromafim? Ninguém lembra da histologia? Nunca ouviram falar de células cromafins? O que é uma célula cromoafim? Ela tem afinidade pelo cromo, que é um corante azul. Então, é uma célula que no microscópio fica coradinha em azul. As células cromafins, elas estão presentes na medula da glândula suprarrenal. São as células cromafins que produzem as catecolaminas na glândula suprarrenal, na medula da glândula suprarrenal. Quais são as catecolaminas produzidas ali? Principalmente adrenalina e noradrenalina, né? Então, aqui na parede do estômago, eles descobriram algumas células que eram parecidas na microscopia com essas células da glândula suprarrenal, que são as células cromafins. Eles chamaram essas células de células semelhantes às células cromafins, ou células enterocromafins, porque estão localizadas no sistema digestivo. E essas células, então, elas têm uma função ali muito importante, uma função parácrina. Elas vão liberar a histamina, e a histamina vai atuar na célula parietal, sua vizinha aqui, estimulando a produção de HCl. Que estranho, histamina. Onde mais vocês ouviram falar de histamina? Nunca ouviram falar de histamina, gente? Tá todo mundo cansado, né? Tá acabando, é o último slide aqui, só para a gente relembrar esses hormônios e parácrinos aqui. E aí a gente já fecha. Mastócito, boa, Pedro, salvou aqui a aula. Então,